Bater recordes normalmente é algo atrelado a um sentimento positivo na nossa vida, principalmente se a gente quebra, por exemplo, recordes em algum esporte que a gente gosta de praticar, recordes de índice de produtividade no nosso trabalho que podem nos levar para uma promoção, recordes em notas que tiramos na faculdade ou no colégio e assim por diante. Porém, nem sempre bater recordes é algo positivo. Um exemplo prático disso é o índice de endividamento das famílias brasileiras, onde, de acordo com um estudo feito pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, em 2022 quebramos o recorde, se comparado com 2021, atingindo quase 80% das famílias brasileiras em situação de endividamento. Isso representa 7 pontos percentuais acima desse mesmo índice em 2021. E pior do que isso, é que boa parte desse endividamento é a pior dívida que existe no mercado financeiro hoje, que é a dívida do cartão de crédito, o maior exemplo de como utilizar os juros compostos contra o seu orçamento. Isso porque a forma positiva de se utilizar os juros compostos seriam através dos investimentos, onde cada vez mais juros em cima de juros vão aumentando o seu patrimônio. Enquanto em uma dívida de cartão de crédito, os juros sobre juros vão cada vez aumentando a sua dívida, inclusive muito maior do que o lado positivo, que é o dos investimentos, e cada vez mais você fica com menos dinheiro no seu orçamento, o que é uma situação bem preocupante para índices em quase 80%, por exemplo. Fora isso, a inadimplência aqui no país também está aumentando. Em 2022, aumentamos 4 pontos percentuais da inadimplência com relação a 2021, ou seja, a cada 10 famílias, 4 já têm pagamentos atrasados e os juros já estão rolando, o que, combinado aos 80% de endividamento das famílias, se torna uma situação bem preocupante para se analisar no nosso país. Por isso que nesse vídeo a ideia é que eu te passe um roteiro exatamente para, caso você esteja em uma situação de endividamento, você consiga não só entender em qual ponto você está, mas também traçar uma estratégia para conseguir sair das dívidas o quanto antes e se libertar dessa bola de ferro que só te leva cada vez mais para baixo. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e nesse vídeo a ideia é que eu passe para vocês 4 dicas, não só para te ajudar a identificar em qual nível de endividamento que você tá, mas também sugerir algo para que você saia dessa situação o quanto antes. Até porque não importa se você tá muito endividado, médio endividado ou pouco endividado, o ideal mesmo é que você esteja zero dívidas o quanto antes. E a ideia desse vídeo é exatamente te ajudar a sair dessa situação e a gente reduzir esse percentual aí de endividamento do Brasil. Lembrando que o like nesse vídeo é muito importante caso eu te ajude, te agregue de alguma forma, principalmente para ajudar no crescimento do canal, mas também para eu poder avaliar que o conteúdo que eu tô criando está sendo útil para vocês no final das contas. Antes de mais nada, eu acho que vale separarmos 2 cenários aqui. Existem aqueles endividados que possuem uma dívida boa no seu orçamento e aqueles endividados que possuem uma dívida ruim. E calma que isso já vai ficar claro. Uma dívida boa, no caso, é aquela pessoa que consegue utilizar o endividamento de uma forma inteligente, como por exemplo o cartão de crédito. Pessoas que utilizam o cartão de crédito da melhor forma possível conseguem jogar, o seu pagamento da fatura 30 dias para frente e rentabilizar aquele dinheiro nesse período, seja investindo, seja aplicando no próprio negócio e por aí vai, desde que, depois dos 30 dias, tenha o saldo para efetuar o seu pagamento e muitas vezes embolsando os juros. Fora isso, conseguem aproveitar programas de milhagem, cashback e assim por diante. Um outro exemplo de dívida boa são pessoas que conseguiram uma dívida a juros muito mais baixos do que conseguem rentabilizar o dinheiro hoje com investimento. Ou seja, você deixa o dinheiro aplicado, os juros das suas dívidas eles estão rolando, porém em uma velocidade menor do que a rentabilidade dos seus investimentos. Ou seja, no pior cenário, você consegue resgatar aquele dinheiro, pagar a sua dívida e tá tudo certo. Por outro lado, existem as dívidas ruins, o cenário exatamente oposto desse que eu comentei agora. Pessoas que não conseguem pagar as faturas do seu cartão de crédito, entram nos rotativos,
pagam um cartão com outro cartão e aí não conseguem pagar os dois, ou possuem uma dívida que está crescendo muito alto, nem tem investimento para rentabilizar, a situação está num completo descontrole. Nesse cenário, que consequentemente é o que focaremos nesse vídeo, o ideal é que primeiro, antes de mais nada, você saiba onde você está. Então liste todas as suas dívidas por prazo de vencimento, o principal da dívida, qual é a taxa de juros, todas as informações, junte em um papel, em uma planilha de Excel, onde fique mais fácil para você, mas liste todas as suas dívidas para que no final você olhe para aquilo e identifique qual situação você está. Essa é a primeira ação a se tomar para você começar a pensar em um plano de saída de um cenário de endividamento. Uma vez tendo então a lista onde você consegue saber em que situação você se encontra, chegou a dica 2 desse vídeo, que é a priorização de dívidas. Ou seja, você vai elencar qual dívida você deve quitar antes de qual outra dívida. Você vai criar uma ordem de quitação aí. E não necessariamente a taxa de juros vai definir qual dívida vem primeiro. Financeiramente, sim, seria a de maior juros a que você tem que quitar antes para pagar menos juros no final das contas. Porém, sabemos que existe uma infinidade de dívidas possíveis, onde algumas possuem riscos muito diferentes do que outras. Vai saber se você não tem uma dívida com um agiota, por exemplo, que te oferece um risco de vida. Certamente você vai priorizar pagar isso do que pagar a fatura do seu cartão de crédito, por exemplo. Mas é só um exemplo extremo. Você pode ter, por exemplo, uma dívida que represente um risco na sua moradia, o que você também vai priorizar frente a, por exemplo, uma dívida de um cartão de loja. E assim por diante. Claro que vários são os cenários possíveis, mas a ideia aqui é que com a lista em mãos você consiga ordenar por ordem de importância e por ordem de juros qual dívida você vai quitar antes de qual outra. Uma vez então definido a ordem de pagamento das suas dívidas, chegamos na dica 3 desse vídeo, que é negocie com o credor. Claro que a menos que o seu credor seja um agiota, o que dificulta um pouco essa negociação, mas considerando todo o outro mar de dívidas normais, você consegue ligar para o credor e usar o bom e famoso devo não nego, pago quando puder. Uma situação em que muitas vezes pode nem ser uma surpresa para o credor. Ele já faz uma análise de crédito e sabe que tem muito mais chances de você não pagá-lo do que de você quitar a sua dívida, o que pode fazer com que ele te apresente uma proposta onde você consiga pagar um valor muito menor do que você pagaria até então. Isso é um cenário possível e provável, mas sempre vai depender ou do seu contato com o credor ou de você aceitar o contato do credor com você para vocês negociarem e chegarem em uma situação que seja bom para ambos. E aí você pode estar se perguntando, mas eu já tentei isso e não deu certo. Tudo bem, existe ainda um plano B nesse cenário que você pode fazer. Se você já ligou para o credor, não conseguiu uma negociação favorável, o que você pode fazer é trocar a sua dívida até então cara por uma dívida mais barata. Pegando como exemplo o cartão de crédito. Se você tem uma dívida ali com um valor de taxa de juros muito alto, às vezes vale você pegar um empréstimo pessoal a uma taxa de juros menor do que a que você está pagando ali no rotativo do cartão, e com esse empréstimo você quitar o cartão, ou seja, travar aquela dívida, não vai ter mais os juros sobre juros extremamente elevados, e você passa a se preocupar em quitar uma dívida mais barata, que é a do empréstimo pessoal. Isso é uma combinação também de várias dívidas que você pode fazer dentro da sua lista de situação atual da dica 1 que a gente falou anteriormente. Veja as taxas de juros que você tem hoje e, uma vez que a negociação com o credor não deu certo, tente trocar essa dívida por uma dívida mais barata no final das contas. Claro que não são situações excludentes, inclusive você pode fazer as duas juntas. Primeiro você negocia com o credor, consegue uma condição melhor de pagamento ou juros reduzidos, enfim. Dentro dessa nova condição, você pode verificar no mercado se você não encontra uma dívida ainda mais barata do que essa para você poder efetuar a troca. Não existem limites para criatividade no mercado financeiro. O que vale é ver dentro da sua situação o quanto você consegue reduzir de pagamento de juros para você mesmo e, consequentemente, quitar essa dívida o quanto antes, para melhorar a sua situação. Inclusive, aproveitando esse melhorar a sua situação, que entramos no ponto 4 e última dica desse vídeo, que é a mudança de hábito. Pensa que se você se endividou, muito provavelmente decisões erradas foram tomadas no passado. E essas decisões elas precisam ser evitadas hoje para que você não volte nessa situação no futuro ou, pior, não consiga resolver a sua situação no final das contas. É bem importante que você analise a forma como você toma decisões financeiras hoje e estude como melhorá-las e, principalmente, como não deixar os seus maus hábitos
te voltarem para um cenário de endividamento no futuro. Primeiro, para você resolver o passado, você com certeza vai precisar de foco para você liquidar todas as suas dívidas e zerar essa situação caótica em que você pode estar se encontrando agora. Mas, principalmente, depois disso, você precisa garantir não voltar para essa situação. Então analise o seu orçamento, analise a sua tomada de decisão, analise se você não está tomando decisões com um passo maior do que a perna que você consegue pagar hoje, principalmente focado em não voltar para esse cenário num futuro. É bem importante que você entenda que, se for para ser endividado, que seja naquela dívida boa que comentamos no início desse vídeo, e não simplesmente em dívidas que corroem o seu orçamento no final das contas. Então, recapitulando, em um cenário de endividamento, o que você precisa fazer primeiro é saber onde você está, listando as suas dívidas, priorizar as dívidas por ordem de importância e taxa de juros, renegociar dívidas com os credores e, por fim, mudar os seus hábitos para evitar que você volte para essa situação e te ajudar a resolver a situação causada no passado. Agora é com vocês. Comenta aqui embaixo como que vocês estão hoje com relação às dívidas de vocês, se está controlado, se você já é uma pessoa que conseguiu quitar suas dívidas, inclusive comenta aqui como você fez isso para ajudar pessoas que ainda não conseguiram chegar lá, até com experiências diferentes do que a que eu comentei agora, para a gente estender o conhecimento desse vídeo aqui nos campos de comentários. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, não esquece de deixar o like nesse vídeo, seguir esse canal e ativar o sininho para ser informado sempre que eu postar mais vídeos sobre conteúdo de finanças como esse. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até lá!